Olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarlisson Moreira. Essa é mais uma aula do curso Python Progressivo. Hoje a gente vai fazer a aula 05. O assunto é variáveis em Python, que é um assunto bem ligado com a nossa aula anterior, que a gente falou sobre os tipos de dados que existem no Python, as maneiras que a gente pode lidar com informações, né, que basicamente são os números. A gente viu inteiros, os decimais, que são os floats, textos, caracteres, booleanos, né, que são aqueles valores lógicos de false, true, 0 ou 1. E existem outros tipos de dados, né, como as listas, etc, etc. Mas hoje a gente vai começar a aprender como trabalhar melhor com esses tipos de dados, certo? Através das variáveis. Mas antes da gente falar de variáveis, vamos conversar um pouco sobre computação. Vamos supor que você instalou um jogo no seu computador ou no seu celular. Aí você jogou, passou da primeira fase, passou da segunda, comprou um item, escolheu sua skin, tá lá na 10ª fase, aí parou de jogar. Desligou, desligou o jogo, desligou o computador, foi pra faculdade, pro trabalho. Aí na volta, quando tu liga o jogo de novo, de onde esse jogo vai começar? Vai começar do zero? Que nem antigamente, porque na década de 80 os jogos não tinham memória. Ligou, jogou, desligou, tem que começar de novo. Hoje não. Hoje, de onde tu parou, é onde tu vai começar. Estava na fase 10, volta na fase 10. Se tu tinha uma espada nível 7, volta com a espada nível 7. Aí eu pergunto, como é que teu computador sabe onde tu parou? Cada detalhe, ele adivinhou? É óbvio que não, né? Então se ele sabe qual fase tu tá, quais itens tu coletou, contra quem tu lutou, tua pontuação, o motivo disso é simples. Ele armazenou essa informação em algum lugar. Tudo que você faz, o tempo de jogo, o tempo que ficou ligado no seu computador, o que foi que tu apagou, o que foi que tu, tudo que tu faz em uma máquina, geralmente ela fica gravada na memória. E a base disso é feita na programação. Então é essencial que a gente aprenda não só a lidar com dados, mas também como armazenar esses dados. E é para isso que servem as variáveis, certo? A gente pode armazenar dados de várias maneiras, aliás, em vários locais. Por exemplo, tem os dados da memória RAM, que enquanto o seu computador está ligado, ficam alguns dados lá salvos. Por exemplo, você aperta Ctrl C para copiar um texto, você pode ficar com o computador ligado 10 horas. Se você apertar Ctrl V, vai colar aquilo que você tinha copiado. Ou seja, aquela informação que tu copiou, ela fica salva em algum lugar. No caso da memória RAM, certo? Você pode armazenar diretamente no HD. Você baixou a apostila. Você foi lá no site, pegou a apostila em PDF, salvou no teu celular. Tu pode desligar o celular, quando for ligar de novo, a apostila vai estar lá. Ela não vai sumir não, que nem o Ctrl C ou Ctrl V. O Ctrl C ou Ctrl V, se você desligar a máquina, você perde aquilo que copiou, né? Ou seja, são várias maneiras diferentes de armazenar a informação. Outra maneira, por exemplo, rede social. Você entra lá no site, Instagram, coloca lá seu login, sua senha, e essa informação ela vai lá para os servidores do Instagram, né, do Facebook, da empresa Meta, porque eles estão armazenados lá, em computadores, em HD da empresa, certo? Ou seja, em algum lugar os dados estão armazenados. Então é essencial para a computação funcionar a gente aprender como é que salva dados, né? Como é que a gente deixa ele lá guardado em algum lugar da memória, certo? Só que, onde é que eles ficam especificamente, esses dados? Eles ficam em bloquinhos de memórias no seu hardware. Só que os endereços desses bloquinhos é tipo 0x7ff8b. Esse é um endereço de memória, tá, do seu computador. Imagina você ter que ficar decorando esses nomes, 0x789b, mais o dado que está na memória 0xbb478. É inviável a gente ficar lidando com esses números, esses endereços gigantes. Só os computadores fazem isso, né? Para eles é bem fácil, é que nem binário. Para a gente é melhor multiplicar o 21 pelo 12 do que multiplicar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 vezes 1, 1, 0, 0, 1. Entendeu?
O computador vê as coisas de alguma maneira e a gente transforma isso de uma maneira mais humana, uma maneira mais fácil do ser humano entender. E a variável, ela é especificamente isso. Com a variável, a gente vai poder criar o nome para o endereço de memória. Beleza? Basicamente isso. Então vamos lá aqui abrir o nosso idle e vamos começar a trabalhar com variável. Por exemplo, vamos supor que eu queira armazenar a sua idade. O primeiro passo a fazer é escolher o nome de uma variável. Sempre que for escolha o nome que tem a ver com aquilo que você quer armazenar. Então eu vou escolher o nome da minha variável idade. Agora eu vou atribuir um valor para ela, igual. E depois 18, por exemplo. Pronto. Eu acabei de criar uma variável de nome idade. E o que é que essa variável vai armazenar? O número inteiro 18. Quer ver? Vou colocar aqui. Print. Eu escrevo... Vou colocar por enquanto só a idade. Beleza? Agora eu vou rodar. Ó, o que apareceu aqui. 18. Viu? No print eu não escrevi 18. Eu escrevi idade. O que foi que aconteceu aqui? O Python viu esse nome aqui, idade, e reconheceu. Opa, idade é uma variável. Ele já declarou essa variável. O nome diz aqui, ó, é declarar a variável. Então o que é que o Python faz? Vai lá na variável idade. A variável idade, na verdade, ela armazena um endereço de memória. Deve ter um endereço aqui estrambólico. 0x121113fb4. Endereço hexadecimal, né? Que é o endereço do bloquinho no seu hardware. Ele vai lá nesse endereço e pega o que está lá. E o que é que está lá? O número inteiro 18. Então pronto, o print vai exibir o 18. Eu posso inclusive usar com string. Minha idade, 2 pontos, deixa aqui a aspa, vírgula, para só rodar. Ó, minha idade, 18. Pronto, acabei de declarar uma variável, atribuí o valor 18 a ela e já usei no print. Agora repetindo. A variável idade não armazena o número inteiro 18. Ela não armazena a informação 18. Ela armazena um endereço de memória. E esse endereço de memória a gente chama de idade. É mais fácil decorar a idade do que o endereço de memória do computador. Ok? Variáveis armazenam endereço de memória. Beleza? Agora vamos lá. E como a gente viu na aula passada, existem vários tipos de dados. Então as variáveis ela pode armazenar vários tipos de dados também. Por exemplo, nome. O nome é o quê? É um endereço lógico? O nome é um número? Não, o nome é o quê? Um string. Então vou colocar aqui um string. Abre aspas. Escreve a string, no caso é meu nome. O nome é Bruce Dixon. E... olha agora. Vou colocar aqui o print. Meu nome. 2 pontos. Fecha aspas. E coloco o nome da variável, nome. Ó, minha variável chama nome, coloquei aqui o nome. O que é que vai acontecer quando rodar? Meu nome é esse e minha idade é essa. A gente pode trabalhar também com float, altura 1.81. Lembrando que a gente não escreve 1,1, é 1.1, ok? Programação é ponto e não vírgula. Vou colocar aqui a altura lá embaixo. Minha altura, vírgula, nome da variável, prontinho. Ok? Lembrando, pessoal, que essa variável altura ela armazena um número float. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número, isso aqui é uma string, um texto. Se você tentar colocar, por exemplo, 1.1 metros, né? Porque não tem 1.1, tem 1.1 metros. Tem que ter um valor, né? Uma unidade de medida. Aí vou rodar aqui para vocês verem o que acontece. Ó, sintaxe inválida. Por que sintaxe inválida? Que tipo de informação é essa? 1.1m. Um número decimal junto com uma letra. Não existe esse tipo de dado. Você pode colocar como string se quiser. Beleza? Aí vai aparecer aqui 1.1m.
Mas no caso, isso aqui deixa de ser um número e vira uma string. Você pode adaptar da seguinte maneira. Deixa aqui no formato float, eu boto minha altura, aí 2 pontos, vai aparecer o valor da altura, eu boto a vírgula aqui, abro outra aspas, coloco o M, prontinho, resolvido. Ó, minha altura 1.1, M, ok? Tá aqui, ó. A string minha altura, o valor numérico da altura e o M de metro. Pra ficar bonitinho, né? Bem organizado. Agora vamos lá. Qual será que vocês acham que é a função de usar variáveis em vez de número? Por que eu não coloco logo aqui o 18 em vez de idade? Por um motivo simples. Vai escrever menos, para ter menos trabalho. Imagina toda vez que for aparecer a idade no programa gigantesco, eu ter que escrever o número de cada um. E outra coisa, você não precisa ficar decorando qual o nome que está aqui, qual a altura que está aqui, qual a idade que está aqui. Até porque isso vai variar de programa para programa. Então você usa variável, tá? Por exemplo, vamos supor que você foi contratado para criar um sistema para um supermercado. O supermercado tem milhares de produtos, cada um tem um preço. Vou criar aqui uma variável chamada preço, R$100. Vou colocar aqui 100, é um float. Aí vamos supor que o gerente do supermercado decidiu que vai haver uma promoção e vai haver um desconto de 10%. Coloca aqui, ó. Desconto 0,10, que representa 10%, né? No formato percentual. Aí agora eu vou colocar aqui o print. Valor do produto. Vou colocar bonitinho aqui o R. Não. Preço. Pronto, perfeito. Agora eu vou colocar qual o desconto desse produto. Pessoal, como é que calcula o desconto? Bem simples, né? É só multiplicar o valor do produto, o preço, vezes desconto. Ver como é que ficou. Ó, o valor do produto é R$100 e o desconto R$10. Por que R$10? Porque é 10% de 100. E se eu quero saber o novo valor, o valor já descontado? Quem que sabe matemática aí? Bem, valor descontado. Como é que calcula? É o preço original, certo? Menos o desconto que esse produto recebeu. Menos preço, vezes desconto. Aqui, ó. O valor é 100, recebeu um desconto de 10 e agora custa 90. Agora vamos ver uma utilidade disso. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão bom? Vamos supor que semana que vem o seu chefe diga que o desconto vai ser de 5%. Imagina se eu tivesse escrito aqui o valor de cada preço e o valor de cada desconto. Aí tu teria que mudar de 0,10 para 0,05 cada vez que aparecesse isso para cada produto do supermercado. E tem um baita trabalho, né? Mas com variáveis, o que é que tu faz? Vem aqui em cima, digita 0,05 e pronto, acabou. Ó, vou rodar agora com o novo valor de desconto. O valor antes era 100, o desconto agora é só R$5, porque é 5%, e o novo valor do produto, R$95. Bem simples, né? Deu para notar agora como as variáveis podem facilitar muito a nossa vida. E um detalhe, pessoal, tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. Variável A, variável B. Não façam isso. É proibido? Não é proibido. Funciona? Funciona igual. Da mesma maneira. Mas por que não deve usar? Olha aqui, ó. A vezes B. Uma pessoa que olha isso, essa pessoa pode ser você daqui a meses, quando for olhar o código de volta. Aí tem escrito A e B. O que é A e B? O que é que representa A e B? Se rodar vai dar a mesma coisa, não vai mudar nada. O que tinha aqui era o que tinha aqui antes. Só que fica muito feio, fica muito ilegível usar esses nomes X, Y, A, B. Sempre coloca o nome da variável, o nome do que ela representa, tá? Se é o preço, bota o preço. Se é o desconto, coloca o desconto.
Se é o raio da circunferência, coloca o raio da circunferência. Se é a área da circunferência, coloca a área da circunferência. Isso vai facilitar muito a sua vida depois. Quando for trabalhar com esse código novamente, ou quando outra pessoa, um colega seu for usar o seu código, ele vai ler e vai entender do que é que se trata, tá? E agora, pessoal, é importante também você lembrar que existem regras para criar variáveis, tá? A primeira delas, você não pode usar nenhum nome de comando, certo? Por exemplo, você não pode criar uma variável de nome print. Print igual a 10. Print vem aqui, imprime a variável print. É óbvio que não vai dar certo, porque o print é o nome do comando para imprimir uma coisa, né? Então o que acontece? O Python fez aqui, print, ele não sabe se tu tá querendo se referir ao comando ou à variável print. Então não pode usar o nome de comando. Aqui no nosso site, lá no Python Progressivo, tem uma listinha de nomes que você não pode usar, tá? Vou procurar aqui, olha o tamanho do tutorial lá no site. Ó, end, as, break, class, if. Cadê o while? Tá aqui o while. O for, a gente vai usar muito o for. Então esses nomes assim que são nome de comandos, é óbvio que você não pode usar, tá? Outra coisa, você não pode usar variáveis, criar nome de variáveis passada, minha idade. Não existe isso, tá? Não pode colocar espaço no nome da variável. Sintaxe inválida. O que é que você faz nesse caso? Coloca um underline. Beleza? Pronto, tudo ok. Porque agora é só uma palavra, né? Apareceu aqui 19. Então a primeira regrinha, não pode usar aquelas lá, aquelas palavras armazenadas. E abrir aqui a porta para gata. Para criar uma variável, a primeira letra da variável, o primeiro caractere, necessariamente ou é uma letra ou é o underline. Você não pode começar com um número, certo? 9gag. Mas aí isso vai dar problema. Ver aqui dando problema. Sintaxe inválida do mesmo jeito. Porém, você pode colocar um underline na frente. E aí, beleza, aí funciona. Mais uma regrinha, tá? Tem essa regrinha lá no site, tem lá bem explicada na apostila, certo? Ah, é uma coisa interessante. Para o Python, aliás, para o computador, o caractere minúsculo, ele é diferente do caractere maiúsculo, tá? Por exemplo, idade 18, idade com I maiúsculo, 19. Para o computador, isso aqui são duas variáveis diferentes, com dois valores armazenados diferentes, em dois endereços diferentes. Ok? Eu vou colocar a idade aqui, vírgula, a idade maiúscula. Eu vou rodar. Rode, apareceu o 18, depois o 19. Ok? Minúsculo para maiúsculo, é algo diferente. E outra coisa interessante que acontece muito nos nossos programas. Ao longo do script, é muito comum a gente ir variando os valores das variáveis, tá? A gente pode declarar aqui colocar aqui a fase. Tá jogando um jogo, aí tu parou na fase 7. Ok? Vou colocar aqui o print. Estou na fase 7. Estou na fase, 2 pontos. Fase. Pronto. Vai aparecer que tá na fase 7. Aí tu desligou o computador. Desligando. Beleza. E mais tarde tu começou a jogar de novo. Tu ligou o computador. Começou a jogar de novo o jogo. Ligando e jogando. Mas agora tu foi pra fase 11. Fase 11. Veja bem, antes era 7, agora é 11. Dá um espaçamento aqui para ficar legível, mas não altera nada. Olha só. Agora estou na fase. O que é que vai acontecer aqui? Primeiro a variável fase tinha o valor 7 armazenado no endereço. Aí fiz 3 prints. Depois alterei o valor lá da memória e imprimi de novo. Bora ver o que acontece aqui.
Primeiro estou na fase 7. Desliguei o computador, liguei de novo e agora estou na fase 11. Ou seja, o valor da variável ele pode mudar ao longo do seu script. E isso é muito comum, certo? Muita coisa vai mudando ao longo do script. Só que detalhe, é tudo na ordem. O script ele é lido pelo Python interpretado de cima para baixo, da primeira para a última linha. Então, se tu colocar fase 11 aqui em cima, ó, o que é que vai acontecer? Pensa aí. Antes de eu rodar, o que é que vai acontecer? O que é que vai aparecer aqui primeiro? Vai aparecer 11 e depois 11. Por quê? A gente criou a variável fase, atribuiu o valor 7 para ela, para o endereço dela. E logo em seguida a gente mudou o valor que está lá dentro para 11. Tá? Primeiro o valor era 7, só que a gente não viu, porque a gente não printou. Depois virou 11. Daqui para baixo, o valor não mudou. Então sempre que eu usar a variável fase, vai aparecer o último valor dela. Qual era o último valor dela? 11. Da mesma maneira, se eu colocar aqui embaixo, a gente nunca vai ver esse valor 11. Vai sempre aparecer o valor 7. Por quê? Porque eu alterei o valor lá no final. Lá quando acaba o programa. Acabou o script, eu mudei antes e não printei. Por isso que eu não vi. Ou seja, pessoal, vocês têm que seguir um passo lógico, um passo ordenado de cima para baixo, da primeira para a última, que é assim que o Python vai interpretar o seu script, pelo menos a priori. Depois a gente vai estudar funções, classes, que pode primeiro ler um bloco aqui, depois ler um bloco embaixo, volta para aquele, vai para... Mas, no geral, o Python é de cima para baixo. Então, o seu programa tem que ter uma ordem lógica de cima para baixo. E pronto. Por hoje é só isso. Bem tranquilo, bem legal, muito importantes aqui. Esses dados que a gente armazena aqui no nosso script ficam armazenados na memória RAM do computador. Ou seja, quando tu desligar, vai perder essa memória, os dados aqui que a gente salvou. Aliás, quando desligar o computador não, quando tu fechar o script, quando ele acabar o script, aquele acabou já está no terminal de comando do Python, você já perdeu os valores lá, tá? E na próxima aula, a gente vai aprender a armazenar dados que o usuário vai digitar para o Python. Até o momento, a gente que escreveu aqui no script, na fase, a idade. Na próxima aula, a gente vai digitar os comandos e o Python vai armazenar esses comandos, né? Bem legal. Então, pessoal, convidar aqui todo mundo a entrar no nosso site, pythonprogressivo.net, beleza? Clica aqui em sumário. Olha o tamanho do sumário da gente. Mais de 100 aulas. Muito completas, bem escritas, muitos exemplos, muitos códigos comentados, muita questão resolvida. A gente está aqui na parte básica ainda, ó, em variáveis em Python. Estudem pelo site, lá o conteúdo é maior, é mais bem explicado, é sempre bom ler. Tem vários exemplos, testem os exemplos, tá? Não fiquem só olhando, não fiquem olhando para mim. Estou casado. Vocês têm que testar o código. Escrevam, programem na mão. Só ficar olhando não vai aprender nada. Ok? Na apostila tem mais questões, tem as questões resolvidas lá. Tem bem mais comentários, tem um conteúdo maior lá em PDF, para quem gosta de assistir, quem gosta de estudar offline mesmo. Beleza? E por enquanto é só isso. Para terminar, eu vou passar um desafio, porque eu quero saber quem foi que ficou até o final da videoaula, tá? É o seguinte, vocês vão no Google e vão pesquisar como que exibe o endereço de uma variável em Python. Eu não falei que o endereço na verdade é um número bem feio. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários do YouTube qual comando para descobrir o endereço de uma variável. Você criou a variável Python progressivo, colocou lá o nome do site. Beleza? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Python progressivo, variável, você vai escrever uma string. Esse aqui é o nosso site. Eu quero que vocês escrevam aqui print e dentro do print algum comando, certo? Que vai mostrar o endereço da variável Python progressivo. Que comando é esse? Certo? Vocês têm que adquirir o hábito de ir no Google, pesquisar o que não sabem e aprender o que não sabem por conta própria. Isso é essencial para você se tornar um
ou um programador. Quem viu até o final do vídeo, resolve o desafio, digita aqui nos comentários, não diz mais nada, para deixar a galera curiosa, né? Para saber o que é que está acontecendo. E por enquanto é isso. Aqui na descrição do vídeo vou colocar o tutorial, endereço tutorial, para quem quiser acessar a nossa apostila, quem quiser fazer uma contribuição aqui para o programador comprar um cafezinho. Vou deixar o Pix aqui embaixo. E por enquanto é só isso. Até a próxima aula.